Boa noite. Meu nome é Augusto e os integrantes do meu grupo são Daniel, Diego, Gabriel, Guilherme e Wander. O tema do nosso trabalho é nanotubo e grafeno, os primos mais jovens da família do carbono. Durante as últimas décadas, houve um aumento do interesse pelas pequenas dimensões, o que levou ao aparecimento da nanociência e da nanotecnologia como as áreas científicas de grande importância, onde se une aos ramos das ciências naturais, tais como física, química e biologia, e se une também às ciências aplicadas, como vários domínios da engenharia e do ambiente. Os nanomateriais apresentam comportamentos diferentes do que são observados pela escala macroscópica. Os efeitos quânticos são os mais pronunciados e têm novas propriedades. Já os elementos químicos possuem os padrões distintos de sua reatividade. O carbono é um dos elementos mais versáteis da natureza. Ele é capaz de se organizar em diferentes arquiteturas pela escala nanométrica, com um tempo de vida curto e tem uma variedade de estruturas estáveis com configurações poliatômicas diferentes, destacados como formas alotrópicas. Essas são estruturas diferenciadas com ordenamento espacial preciso das órbitas em torno de um átomo central de carbono. O número e a natureza das ligações do átomo determinam a geometria e as propriedades do alotrópicos. Até 1920, as únicas estruturas conhecidas do carbono eram o diamante e o grafite. Nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono são nanoestruturas únicas, com propriedades eletrônicas e mecânicas notáveis. Algumas decorrentes de sua estreita relação com o grafeno, e outras do seu aspecto unidimensional. Do ponto de vista estrutural, os nanotubos de carbono dividem-se em nanotubos de carbono de parede simples, que podem ser considerados como uma única folha de grafeno enrolada sobre si mesma para formar um tubo cilíndrico, e os nanotubos de carbono de paredes múltiplas, que consistem num conjunto de nanotubos concêntricos estabilizados por forças de Van der Waals. Aqui temos alguns exemplos dos diferentes tipos de estrutura dos nanotubos. A estrutura dos nanotubos de carbono de parede simples é determinada pela forma como estes se fecham sobre si mesmos, de rede hexagonal de grafeno. Esses nanotubos podem apresentar três arranjos distintos, designados como cadeira de braços, zigue-zague e quiral. Esses arranjos apresentam propriedades de condução elétrica diferentes, que resultam nas propriedades eletrônicas excepcionais dos nanotubos de carbono de parede simples. Todos os nanotubos de carbono do tipo Armchair, os de cadeira de braço, são condutores, enquanto os do tipo zigue-zague e quiral podem ser condutores ou semicondutores. Estrutura e propriedades. A estrutura do nanotubo de carbono de parede simples é determinada pela forma como estes se fecham sobre si mesmos na rede hexagonal de grafeno. Pode se apresentar de três formas, cadeira de braço, hexagonal e quiral. Um fato curioso com relação à condução de corrente é que tanto nos nanotubos é que essa advém sua estrutura quase unidimensional. Isso faz com que o transporte eletrônico dos nanotubos metálicos ocorra sem dispersão, o que permite essa condução sem que ocorra o aquecimento. Com relação à modelação computacional, os nanotubos de parede simples são os mais adequados devido à maior facilidade na descrição estrutural. Por outro lado, os de parede múltipla são sintetizados com maior facilidade e menor custo.
Métodos e síntese. Os nanotubos de carbono têm sido otimizados constantemente para obterem nanotubos puros em quantias suficientes para estudos. As principais técnicas de síntese podem ser divididas em dois métodos: as de altas temperaturas, que são descargas por arco elétrico, e as de temperaturas moderadas, onde a deposição química em fase de vapor é auxiliada por um catalisador. Esse segundo método tem sido mais otimizado e, com isso, foi permitida a produção em grande escala. Esses materiais são insolúveis na maioria dos líquidos e solventes, e para facilitar a uniformização da dispersão dos nanotubos em líquidos, as moléculas polares incorporam nas paredes sem alterar suas propriedades. Pode ser não covalente ou covalente. A não covalente apresenta um funcionamento físico e baseia-se na utilização de surfactantes, capazes de tornar o material solúvel em água. Já na covalente, que é um funcionamento químico, baseia-se em ligações covalentes funcionais nas estruturas dos nanotubos, que ocorrem nas extremidades ou nas paredes desses tubos. Existe um outro método, que é a endoédrica, que preenche as paredes com átomos ou moléculas de pequenas dimensões. E qualquer modificações das paredes altera as propriedades superficiais, influenciando diretamente na capacidade de absorção dos nanotubos. Aplicações. Aqui tem uma figura representando esses três métodos e uma com defeito nessa estrutura. Bom, as aplicações. Os nanotubos de carbono apresentam propriedades eletrônicas, mecânicas e químicas. Sua elevada condutividade, resistência à tração e a estabilidade química permite a utilização em várias aplicações tecnológicas. Para o desenvolvimento de supercondensadores, dispositivos de armazenamento de hidrogênio e células solares, o material precisa apresentar uma elevada área superficial, uma baixa resistência e ter uma eletroquímica. Além disso, com os recentes avanços da indústria eletrônica, os nanotubos desempenham um papel relevante na fabricação de transistores e memórias de computador. Também pode ser utilizado em diversas áreas, como catalisadores em processos de tratamento de água, de química fina e o desenvolvimento de membranas para dessalinização e purificação de água. Eu vou falar um pouco sobre o grafeno. O nome dado à monocamada de grafite foi observado experimentalmente muito antes do seu isolamento e identificação em 2004. Consiste numa rede bidimensional constituída por uma estrutura hexagonal de átomos de carbono com hibridização sp2, em que a distância carbono-carbono são aproximadamente 1,42 angstrom, com uma espessura de átomos de carbono aproximadamente 1 angstrom é igual a 10 a menos 8 centímetros. Para obter esse material, um grupo liderado por André Geim, da Universidade de Manchester, no Reino Unido, recorreu a um procedimento aparentemente simples, que usando uma fita adesiva convencional e um lápis, aplicando o processo de esfoliação mecânica. O grafeno é um elemento estrutural mais básico de alguns alotrópicos de carbono. Por esse motivo, a sua estrutura é considerada a mãe de outras formas alotrópicas de carbono. Como vocês podem ver aí, é uma figura. Na figura A é o grafeno, o grafeno. Na figura B é a forma fulereno, desculpa, e a C é a forma de nanotubo.
E a D é a forma empilhada do grafite. Vou falar um pouquinho das propriedades do grafeno. O grafeno é só o material mais fino de todos os materiais que são conhecidos, como também é considerado mais forte que o diamante, sendo além disso flexível e extremamente duro. As propriedades eletrônicas do grafeno são únicas e consistem provavelmente aos aspectos mais dos integrantes desses materiais. Isso deve-se ao fato de portadores de carga do grafeno serem descritos como fermiões de Dirac, sem massa e com uma mobilidade excepcional elevada, possibilitando a observação de fenômenos quânticos à temperatura ambiente. Além de conduzir correntes elétricas à temperatura ambiente melhor que qualquer outro material. Também é transparente, absorvendo apenas 2,3% de luz que incide sobre ele. A parte translúcida deve-se ao fato de estarmos perante um material que tem apenas um átomo de espessura. E a combinação de tais propriedades com alta resistência, flexibilidade e potencial para modificação química. Por isso, o grafeno é tão procurado e em grande interesse pelos pesquisadores. Eu vou falar um pouco sobre os métodos de síntese do grafeno. Entre os métodos de síntese mais utilizados para a produção do grafeno, destaca-se a esfoliação das folhas de grafite por oxidação, utilizando-se de variados químicos fortes. Como as folhas de carbono resultantes deste método contêm normalmente grupos funcionais, como ácidos carboxílicos, hidroxilos e hipóxidos, o material é normalmente designado como óxido de grafeno. Após o processo de oxidação, a rede sp2 é parcialmente distorcida e ela pode ser restaurada através de metodologias de redução, como a térmica, química, a eletroquímica, a fototérmica, a fotocatalítica, sonoquímica ou com recurso a micro-ondas. A síntese do grafeno também é possível a partir do corte de nanotubos de carbono. A técnica de deposição química em fase vapor sobre metais ou superfície de silício tem sido a mais utilizada para estudar as propriedades físicas, ópticas, eletrônicas e espectroscópicas do grafeno. Além de ser uma das técnicas mais promissoras para a produção de filmes de grafeno em grande escala. Aqui é uma imagem que ela ilustra a preparação do óxido de grafeno reduzido. Tem várias fases, 4 fases, como pode ser visto na imagem. E essa aqui é uma imagem da produção de filmes de grafeno com uma lâmina de cobre. A gente pode ver ali na imagem D que é um painel de PET com grafeno que mostra uma grande e excelente flexibilidade. As aplicações do grafeno elas são várias, e a elevada condutividade elétrica, combinado com a resistência, a flexibilidade e a transparência do grafeno, torna ele ideal para aplicação em dispositivos eletrônicos que sejam flexíveis, tendo sido demonstrado que pode ser fabricados ecrãs táteis com este material. Por causa da vantagem da sua elevada mobilidade dos elétrons, o grafeno é ideal na concepção de transistores de alta frequência para aplicações exigentes no domínio da eletrônica. Estes componentes poderão ser, daqui a alguns anos, essenciais para a criação de computadores ultra rápidos. O grafeno também tem um papel bem importante como suporte para aumentar a área eletrocatalítica em células de combustível, bem como em outros sistemas de conversão de energia. Pode ser visto na literatura exemplos muito promissores da aplicação do grafeno em células de combustível e em baterias de íon lítio. Também já foi verificado a dispersão de nanopartículas de semicondutores em folha de óxido de grafeno melhora o desempenho das células fotovoltaicas. Bom, e para concluir a nossa apresentação, nos últimos anos
existiram diversos estudos e muitas pesquisas na área de ciências dos materiais e foram isoladas e identificadas várias formas de carbono nanoestruturado, em particular os nanotubos de carbono e mais recentemente o grafeno, que vem sendo alvo de muitas pesquisas e discussões. Esses materiais eles despertaram um grande interesse na comunidade científica, devido a um conjunto de propriedades surpreendente e muito interessante. Propriedades que a comunidade científica já vinha buscando agrupar em algumas aplicações específicas, e principalmente a nível de sua estrutura eletrônica, das características mecânicas, térmicas, óticas, entre outras. Devido a essas propriedades simultâneas, únicas e excepcionais, essas duas formas alotrópicas do carbono elas podem encontrar utilidades nas mais variadas aplicações, podendo ser no desenvolvimento de transistores de alta frequência, ou no caso individualmente do grafeno, de dispositivos eletrônicos maleáveis. E essas aplicações elas têm potenciado o desenvolvimento de processos economicamente viáveis para a produção de nanotubos de carbono e de grafeno em grande escala. Prevendo-se que esses materiais enquadrados na área científica de nanociência e da nanotecnologia tenham no futuro próximo um papel de grande relevo na sociedade, passando os estudos eles passarem somente de a nível de protótipo, de ensaios, e já tendo uma relevância maior em produção em grande escala.